Ô, Akai, eu vou pedir primeiro para você se apresentar, porque eu não sei como você gosta de ser chamado, de liderança, de cacique, Líder, tá bom. de líder. Gente, só para quem não conhece, o Akai é uma das grandes lideranças dos povos originários aqui do Nordeste. E eu, como pesquisador do riso, pedi a ele que ele desse uma entrevista, apontasse para a gente alguns traços da cultura dele com relação ao riso. É lógico que ele não é um especialista, mas, por outro lado, ele tem formação em psicologia transpessoal, então o lado emocional, ele pode falar não só pela nossa cultura, mas também por parte da cultura dele. E é em torno disso que a gente vai conversar. Vamos lá. Pacai, Certo. primeira coisa eu queria saber de você se na tua cultura o riso tem algum significado extra, como é que vocês lidam, porque no Ocidente o pessoal confunde muito riso com humor, ou seja, o reflexo do humor, que é o riso, que acontece no corpo, com aquilo que causou o humor. E se você olhar pelo lado que o riso é uma coisa cultural, ou seja, cada povo ri de um humor diferente. Então tem muita coisa que poderia ser falada, não vai se esgotar aqui, porque a cultura indígena tem suas peculiaridades e seus risos. E aí eu queria que você começasse a transitar nessa viagem. Também. Kleinit nekari ketkia. Itzalel ke umakai. Jado ke. Ishnete. Itchu. Mochaitua. Tamet kaka. Ya taskia. Ishnete. Bem, o que eu falei eu vou falar sobre o meu nome, né? Primeiro a língua e depois falando essa língua. E falando um pouco, né, do que é o riso. Não, desculpa daí, a coceirinha. No momento, agora, a gente temos realmente uma cultura de muito riso, que é independente do humor. É uma coisa que a gente tem que, às vezes acontece de nós estar juntos, e o indígena normalmente está falando até uma coisa séria, que não deveria ter riso, mas às vezes o outro diz, não entendeu, aí o outro olha para o outro, não sabe expressar em palavras, eles começam a dar risada. Isso pode, né, até achar que os outros estejam fazendo com gozação, mas não é. É porque ele não entendeu. Tem uma diferença. E para estar dessa forma, não depende do humor. Entendi, uma forma de comunicação, de expressar amigavelmente uma falta de compreensão. Isso. E isso daí a gente, para elevar tudo isso, tem na nossa essência existe até um curandeiro, que é chamado curandeiro palhaço. Ah, sensacional. E a gente tem esses, por exemplo, eu sou uma das pessoas que, se eu sair cantar rindo, se eu for fazer um rezo eu estou rindo, se eu for dar uma palestra, eu estou rindo. Se eu estiver fazendo um ritual, muitas vezes eu estou rindo. Então isso pode dar transparecer para a pessoa que eu não estou levando nada a sério. Mas na verdade eu estou levando a sério. É uma forma que eu encontro de desenvolver o lado sério sem perder o humor. Não tem nada a ver com o humor. Eu deixo o humor totalmente livre. Porque nem todos os dias que a gente amanhece feliz, alegre, com uma risada no canto da boca. Então, não, todos os dias a gente tem sempre algo para que a gente lide com processos
duríssimo. E diante da cura mesmo, uma pessoa que conta que está passando por um processo duro, rigoroso, de repente por uma saúde que esteja abalada, que já esteja doente, e a gente for alimentar mais isso, então nós vamos acabar matando. Então nós ficamos dando risada. Que maneira, de que maneira você adquiriu isso e tal. E a gente coloca, olha, não existe morte, não existe. Nós não temos essa cultura, nossa cultura é sempre vida após vida. Então a gente está ali, é um processo, não é um corpo experienciando o espírito, é o espírito experienciando o corpo. É o contrário, é a eternidade que está naquele momento o corpo. Então a gente dá risada das coisas, não por estar fazendo gozação, mas por saber que a vida ela tem um cumprimento dessa existência e ela não é descumprida. A gente tem que saber administrar só apenas isso. E muitas vezes a gente pode estar administrando de uma forma que não esteja correta, ou seja, a gente se equivoca diante de algumas situações. Isso pode levar à irritação, pode levar à dúvida, pode levar a trazer muitos transtornos no geral. Isso no psíquico, no emocional e principalmente no corpo etéreo. Porque aí você vai adoecer e quando olhar, você já está com doença desenvolvida. Perdeu a energia. Perdeu a energia. Então, o riso para a gente é uma relação. Uma relação para que a gente possa transmitir, independente das consequências da vida, que muitas vezes a gente pode ligar um fogão, ou pode fazer uma fogueira, ou pode abrir uma geladeira. Temos que falar de um todo hoje. Você pode falar só de um originário, um primitivo, seja qual for a razão social. É uma diversidade, isso faz parte da humanidade. Então a gente tem que estar focado diretamente todos os dias, está bem. Você estando bem, você não vai precisar criar um humor, criar específico, criar uma imagem, criar uma arte cênica. A vida já é uma arte cênica. Então a gente tem que nos organizar, nós temos sempre que nos estar ampliando as nossas relações e desmistificando um conteúdo de água parada. Quando a gente fala de água parada, é uma história que estagnou, está sempre se repetindo e que não traz nem uma alegria, nem traz um riso, nem traz um bom humor, nem traz uma conscientização, só vai trazer apenas o consumismo. Então, por que a gente não trabalhar o tempo inteiro o está bem? Uma vez que você está bem, eu queria saber, dentro da... Eu não sei porque eu também não tenho referências para afirmar que todo povo indígena, toda etnia tem o mesmo tipo de pensamento. Mas eu queria saber se, de um modo geral, o povo indígena vê a vida como um grande brincar, porque o riso e o brincar nesse ambiente estão muito relacionados. A maioria das comunidades indígenas, ela vê o riso como brincar. Para o indígena, brincar é algo muito favorável, faz graça de tudo. Às vezes nós estamos num debate imenso, seríssimo, brincando. Sai uma piada, vocês chamam de piada. Por exemplo, vou dizer aqui uma coisa, teve os contadores de história. Sim. E aí, para poder irritar o outro, aí o outro, olha, eu vi uma serpente que passava vários gados e não topava nem na garganta. O outro, olha, eu vi uma árvore, 50 homens de um lado, 50 homens do outro, cada um com um machado cortando essa árvore. E o outro, para que essa árvore? Para tirar um pau para matar sua cobra. Então, às vezes o outro estava falando sério, mas o outro inventava na mesma hora. Até hoje existe isso, esses eventos, para poder dar risada. Aí o outro de cá, tá aí, ó, você.
Então, vocês dão o nome disso de piada, mas para nós, sempre nós estamos falando de algo sério, algo que aquela serpente representa algo maior, quer dizer que nós estamos vivendo dentro do planeta, nós não topamos no final dela. Nós temos relação de árvores, então nós estamos olhando sempre para o céu, e nós vemos o céu como uma árvore imensa, que ninguém alcança o final dela. Então, é isso que eu queria saber, porque o que acontece? No Ocidente, de um modo geral, as pessoas fazem piadas, os sarcasmos, as ironias, o bullying, até o bullying que hoje em dia estão falando direto, porque existe uma divisão. É como se você quisesse usar o riso para subtrair a energia do outro. Mas na comunidade indígena parece que isso não existe, porque você pode fazer piada junto com o outro, mas é para juntar e não para separar. Com certeza, porque uma vez que você faz isso, só que nós temos hoje a essência do povo originário, não pode cair uma panela no chão. Todo mundo dá risada. Se o outro escorregar, levanta para cair novamente, aí os outros dão risada. Eles não veem isso como algo destrutivo. Eles veem isso como algo que você está aprendendo. Sempre um aprendizado, qualquer razão que aconteça. Porém, posso dizer hoje com convicção que eles também estão aprendendo outros tipos de relação. Ser irônico, ser de alguma forma, toma cuidado com essa palavra que eu vou falar, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O cinismo existe, olha, porque tudo tem um lado positivo, um lado negativo. E tudo tem limite. Então, essa coisa de ser sarcástico não é ruim, mas dependendo de como utilizar, pode machucar. Pois é, a questão é como você vê o outro. Isso, porque o que você vê no outro, na verdade, está em você. Não está em outro, está em você mesmo. Porque o outro se torna seu espelho. E aquele espelho ali está lhe mostrando o seu ego. É tão provado que, olhando para um espelho normal, estou despinteado, meu rosto está todo marcado, estou horrível, estou doente. Então, muitas vezes você não vai ver isso em você está vendo no espelho. Então não vai ser diferente quando, de repente, uma pessoa que está passando ali, olha, você vê, fulano é vaidoso, mas como fulano é melancólico, como fulano é escasso. Você não pode nunca fazer referência a uma coisa que você não tem dentro, que você não conhece. Só que você está se espelhando, você está se manifestando. Você está manifestando toda uma coisa. Vai passando de uma pessoa que é mais tranquilo. Por exemplo, eu sou assim. Olhando para mim de fora, diz que eu não dou uma risada. Mas eu rio o tempo inteiro. Mas as pessoas olham assim. Fulano é assim porque ele é conhecido, é visto como um herói. Então, muitas vezes, você tem que dar risada também. Por que você tem que dar risada? Porque se você der um outro tipo de atenção, você vai cair dentro de um campo de energia, né, diante de estações diversas. Ou seja, é uma palavrinha que o pessoal usa, né, que é a palavra brasileira, mas você cai na energia do outro. Frequência. Você cai na frequência do outro. E aí você se torna ainda mais, com licença da palavra, você se torna mais ridículo do que o outro. E aí a sua risada não é risada, é ironia. Sim, porque você foi na frequência do outro. Você foi na frequência do outro. Para ser risada que faça bem, você tem que olhar tudo como algo que existe, porém, o lado ruim da coisa, você tem que transformar ela em alegria. Assim como você também dá risada das coisas
que são brincalhona, que são coisas que lhe faz bem, você tem que dar risada também daquilo que não lhe faz bem, mas de uma forma onde não esteja na ironia, não esteja diretamente na soberba, né? E principalmente para não se tornar hipocrisia. E de repente você está rindo ali porque você quer agradar. Isso Isso é que tem segundas intenções isso. aí que não estão no jogo. Você tem que estar livre de tudo. Você pode estar agindo todo, como eu comecei, eu falei, todos os dias a gente está sentindo algo, preocupado com algo, nós estamos de alguma forma buscando algo. Então, não há como fugir disso, mas tem como organizar tudo isso. E principalmente a risada, ela faz parte porque ela enriquece, ela desenvolve alguma glândula que existe na nossa mente e que leva para a positividade. Sim. Mas no momento quando você está ali, aí você vê uma pessoa que mostra uma característica, a pessoa, olha, vê porque, não sei o que, fulano, não sei o que. Não é risada. Aquilo é bajulação. É bajulação, é ironia. Ironia da incapacidade de você colocar as coisas como elas têm que ser. É a mesma coisa de nós hoje aqui, essa equipe. Não se categoriza. Nós pintamos as crianças todas. Mas colocar uma roupa, uma saia, como a gente coloca de palha, colocar pintura, o cacau, faz parte da gente, mas tem o seu momento. Tudo tem o seu momento. E até nesse momento nós damos risada. Às vezes nós pintamos um, aí olha para o rosto, começa. Ele não está rindo do outro, está rindo da pintura. Não se arranjou essa pintura, rapaz. Aí os outros, não sabe o que está. Nem o que está perguntando sabe, imagina os outros que vêm para perto. É como se a risada fosse um elemento reorganizador. É o espontâneo do que fez muito da ancestralidade. Tem uma história que, em uma época que eles foram proibidos de cultuar os seus costumes, e eles estavam dançando alegre, né? E chegou uma ordem que ninguém pode mais fazer o seu canto. Eles, será que vão tirar até nosso riso? Até nossa alegria? Não vamos sofrer por isso. Vamos continuar dando risada. E lá na frente, nós vamos nascer novamente. E esses que hoje estão fazendo isso, não vão saber nem o que fazer com a merda que produzem. Continue cantando, continue alegre, continue dançando, porque não é o fim. Nós sempre vai estar aí. E ainda nós vamos estar, de alguma forma, favorecendo, porque são irmãos. Então vou poder dar uma risada para a gente fechar esse assunto, porque você foi extremamente generoso, cara. É assim, a risada ela tem que ser totalmente espontânea. Ela está além do humor e ela está além das coisas sérias. Ela está além do alegrar o outro, ela está além do alegrar ao todo. Ela precisa estar sempre pronta para você se sentir feliz. E mais ainda quando você consegue o fazer o outro ser feliz e colocar a risada do outro também para fora. Esse é o grande, como é que se diz, o grande ganho da risada. É quando você consegue rir com a risada alheia. Isso aí, porque é uma performance que as pessoas não, eu aconselho, não devem perder. Alegre-se, aconteça o que acontecer, alegre-se, porque é poderoso o riso. Obrigadão, meu irmão. Vou fechar lá. Agora, se me permite, eu vou fazer lá uma edição, mas eu quero mostrar. Eu vou fazer até o seguinte.
O riso de Wacai. Alegria, as flautas. Pô, cara.